Olá pessoal, bem-vindos de novo. Estamos agora aqui para falar um pouquinho sobre regras da BNT no que diz respeito à construção lá da monografia. Essa é a parte 1 das regras da BNT. Estamos na aula número 11. Vamos lá então? Eu vou minimizar aqui a minha tela como sempre, tá? Para ficarmos com um ambiente um pouco melhor para trabalharmos as regras, ok? Muito bem, pessoal. Dando continuidade ao nosso projeto aí, ao nosso planejamento da disciplina de PTI1, né? Temos agora o tema sobre ABNT, ou seja, tanto a parte estrutural do trabalho, que nós já falamos um pouco na aula passada, e hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo nessa questão, principalmente a parte de referências, tá? Aqui dá mais dúvida, tem mais probleminha. Vamos lá. Só recapitulando, então, a ABNT, principalmente no que diz respeito à estrutura do trabalho acadêmico, ela divide o trabalho numa parte externa e interna, e dentro da parte interna em três elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Nós vamos pegar essa ideia e vamos continuar a partir dessa proposta, né? Então, os principais tipos de trabalhos acadêmicos são muitos, né? Mas aqui para nós, os principais são as monografias, tanto de disciplina, quando é uma monografia de trabalhos interdisciplinares, né? A monografia de final de curso, TCC. Também existe a monografia que dá origem à dissertação de mestrado, e temos também a monografia da tese de doutorado, né? Então temos vários, né? Temos outros tipos, um trabalho de pós-doutorado também corresponde a uma monografia. Além da monografia em si, temos também relatórios de pesquisa e artigos, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho então do porquê que a gente deve normatizar. A ideia é simples, né? Se você, dentro de uma determinada área, você faz os seus construtos de maneira que cada um desenvolve o que pensa ser ideal, nós vamos chegar ao final e vamos ter uma série de possibilidades, né? Ou seja, cada um vai achar a sua maneira ideal, o modo de fazer certo, e nós não teríamos uma maneira de estruturar esse conhecimento. Então, a norma, o processo de normatização, ele tem como finalidade base, né, a de garantir que a comunicação se faça de um modo normal, e esse normal tem a ver com normalizado, ou seja, todos escrevendo mais ou menos na mesma estrutura ou utilizando os mesmos princípios, né? Pelo uso da regra e modelo, né? Em última instância, por serem socialmente compartilhados, provém uma arquitetura básica dos canais de comunicação. Consequentemente, quando você escreve um artigo, se você segue as normas, todos os artigos vão ter basicamente a mesma estrutura, vão seguir os mesmos modelos, vão seguir as mesmas regras, então vai ficar fácil de você se encontrar, vamos falar assim, ao longo de uma leitura, né? A mesma coisa a monografia. Em termos de formatação, né? O papel, é lógico que aqui a gente está falando de um trabalho impresso, né, entregue formalmente. Não é o caso nesse momento, mas via de regra todos os trabalhos têm que ser entregues para que eles fiquem guardados, armazenados na biblioteca física, né, e é um documento físico também, o processo de aprovação de uma monografia. Então a construção tem que ser em papel sulfite, né, A4
principalmente o formato A4. O espaçamento entre linhas, né, em quase a sua totalidade, vai ser de 1,5. O tipo da fonte Times New Roman, o tamanho da fonte para o texto, né, seria de 12. As margens do lado esquerdo e superior, 3 centímetros. E do lado direito e inferior, 2 centímetros. E a paginação à direita da borda superior, a 2 centímetros de cada uma das bordas, superior e do lado direito. Tá bom? Basicamente, essa é uma formatação geral, né, que deve ser aplicado para todo o texto. E para quem quiser saber um pouco mais a fundo, né, nós temos as normatizações da ABNT específicas. Então, para trabalhos acadêmicos, é a norma brasileira, né, que tem um número, né, 14.724, e a última edição dela é de 2011. Tem também a norma brasileira 10.520 de 2002, que diz respeito a citações e documentos. A norma 6.023, também elaborada em 2002, para elaboração de referências dentro de um documento. E a norma 14.724, que já é citada ali em cima, fala basicamente sobre trabalhos acadêmicos, a apresentação dele, e é o que nós vamos dar uma olhadinha um pouco mais a fundo agora. A estrutura básica então do trabalho, como nós já vimos na aula passada, ela se compõe então basicamente de elementos preliminares ou pré-textuais, textuais e pós-textuais. E os elementos preliminares ou pré-textuais são aqueles que antecedem o texto. E como nós vimos também, existem alguns itens, alguns elementos que são obrigatórios ou opcionais. Só para recordar rapidamente, então, os opcionais: lombada, errata, dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista de ilustrações, tabelas e abreviaturas. Já os itens obrigatórios: a capa, né, a folha de rosto, a folha de aprovação, os 2 resumos na língua em português, né, vernácula, e na língua estrangeira, que geralmente é o inglês, e o sumário. Nós não vamos entrar agora nessa aula em cada um desses itens, nós vamos nos concentrar basicamente nos elementos textuais, ok? E lá nos elementos textuais, como nós também já vimos na aula passada, eles se compõem de introdução, desenvolvimento e conclusão, não é isso? Muito bem, então para a gente trabalhar esses elementos textuais, faltou nós falar um pouquinho sobre o processo de citação, que é basicamente aonde ocorre a maior parte das dúvidas, né? Citações bibliográficas, basicamente, é a menção lá no texto, né, de uma informação colhida de outra fonte, com o objetivo de esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado. Então, você quer reforçar uma determinada afirmação que você faça no texto, então você vai utilizar basicamente um outro autor que tenha um renome, que o trabalho já tenha sido aprovado, etc., né, para efetivamente enfatizar aquela sua afirmação. Pode se apresentar no texto ou em nota de rodapé. Nós fazemos, como nós adotamos, né, a possibilidade de existir nota de rodapé, então nós escolhemos a forma de apresentar no texto, ok? Com autor ano, e não em número com a informação em nota de rodapé. É lógico que alguns periódicos, algumas instituições trabalham dessa forma, mas como a norma permite as duas possibilidades, e como nós aqui, né, escolhemos também a possibilidade de termos notas de rodapé, de esclarecimentos de alguns termos, então nós adotamos a primeira forma de apresentação das citações, que é autor ano. Então,
basicamente, só para vocês saberem, né, tem lá o sistema numérico e o autor data, né, autor ano, autor data. Então, o sistema numérico é mais ou menos assim que se faz. Olha lá. Você tem uma indicação de um número, né, e às vezes, né, esse número aqui ele vem como o que está sendo mostrado, né, em sobrescrito, mas também ele pode vir dentro de colchetes, dentro de parênteses, de forma isolada, e aí a menção lá nas referências ou em nota de rodapé. A forma é aberta nesse caso para essas possibilidades. A norma ela indica, né, que se eu utilizo um sistema numérico, eu faça a minha citação no rodapé, mas também existem outras possibilidades, né, outras normativas que corroboram com essa possibilidade de levar lá para as referências. Como nós já mencionado, né, como nós vamos adotar a possibilidade de utilização de notas de rodapé, então nós não vamos trabalhar com o sistema numérico. Nós vamos trabalhar com o sistema autor-data. E aí, como é que eu faço a citação? Como que eu faço esse processo aí de indicação? Eu utilizo o sobrenome do autor, seguido da publicação. Então, por exemplo, nesse trecho aqui, citar é como testemunhar num processo, foi uma citação feita por Umberto Eco em seu livro, que foi escrito editado, né, em 1985, e essa frase especificamente está na página 126. Então é basicamente assim que eu faço esse processo aí, ó. Então deixa eu só pegar aqui uma caneta. Então o Eco aqui, ó, é o sobrenome dele, Umberto Eco. Aqui o ano da publicação e aqui a página da publicação. Eu também poderia fazer de uma outra forma. Eu coloco o texto e no final eu coloco lá o sobrenome dele. Notem que se eu coloco no texto, ele vem em letra minúscula, se eu coloco dentro de parênteses, ele vem em letra maiúscula, né? Em todas, né, maiúsculas. E aí a forma de ano e página é a mesma da feita aí em cima, ok? Eu tenho basicamente três tipos, né, de citação: a citação direta, literal, textual, ou seja, você efetivamente escreve exatamente como o autor escreveu na sua referência. Eu tenho também a citação indireta ou livre, que você faz uma interpretação daquilo que aquele determinado autor ou determinados autores escreveram, né? E eu tenho a citação da citação, quando eu não tenho acesso à fonte, né, onde efetivamente ocorreu a citação primária, você só tem a citação feita por uma outra pessoa. Então aí você tem que citar a citação de citação, tá? A gente vai ver como é cada uma delas. A citação direta, literal ou textual. Como a gente já falou, é aquela aonde você vai escrever exatamente como é encontrado no texto original. Quando ela for até 3 linhas, você vai fazer essa citação, ou seja, você vai fazer a escrita, né, dessa citação entre aspas duplas, né, como vocês estão vendo aí nesses 3 exemplos, tá? Isso se for até 3 linhas. Você faz então em texto corrido, ou seja, você acompanha o texto dessa mesma forma, tá? Quando for mais que 3 linhas, você vai fazer o seguinte: a citação ela vai ser então escrita exatamente como é, porque é uma citação direta, né? Você vai recuar 4 centímetros. Então vejam aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho 4 centímetros de recuo da margem esquerda, tá? 4 centímetros. O
tamanho da letra, o tamanho da letra você coloca um ponto a menos, tá? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com 12, ela vai ficar com 11 pontos, ok? Durante o texto, nós estamos trabalhando com um espaçamento de 1,5, né? Um espaçamento de 1,5 entre linhas. Aqui você vai deixar com 1. Então são basicamente três coisas: o recuo, o tamanho da letra que reduz um ponto e o espaço entre linhas você reduz de 1,5 para 1. Tá? Basicamente essas as alterações quando o texto da citação ultrapassa 3 linhas. Quando você também vai fazer uma transcrição livre, né, do texto consultado, você não vai copiar exatamente como está lá. Isso ocorre muito quando nós fazemos traduções de textos em uma outra língua. Se fizermos uma transcrição, algumas instituições dizem para que a gente coloque em nota de rodapé o texto original, ou seja, se você pegou um texto, né, em inglês, o original do texto fica em nota de rodapé e você faz então a transcrição, a tradução desse texto e a sua transcrição, mas aí de forma direta, ok? Quando ela é feita de forma indireta, o que vai acontecer? Você coloca ali mais ou menos o que o autor quis dizer, a sua interpretação sobre aquele determinado autor ou autores. Então você também pode dizer então o que muitos falam, né? Eu posso pegar 3, 4 textos que falam mais ou menos a mesma coisa, vão na mesma linha de raciocínio, e eu posso então congregar todos e mencionar uma determinada ideia, falando que todos também corroboram com essa ideia, tá ok? Então ele não necessita de aspas, porque é você que está falando, ok? Você só vai colocar lá embaixo da onde efetivamente você se baseou para escrever isso. E por último, né, a terceira forma de citação é a citação de citação. Como já mencionado, isso ocorre quando você não tem acesso à fonte original. Então você faz a citação, a transcrição, né, direta ou indireta, né? Geralmente é uma transcrição direta, ou seja, você copia exatamente como está, mas aí você efetivamente mostra da onde você está tirando isso. Então o primeiro exemplo aqui que está sendo mostrado, né? Esse primeiro exemplo aqui, ó, é uma citação de citação indireta, né? Então é alguma coisa que ele falou, né? E da onde você viu isso? Olha só, quem mencionou isso pela primeira vez foi o Goethe, aqui no caso. Ele escreveu isso em 1972. Muito bem. E aonde você encontrou isso? Você encontrou no texto do Nard, que foi escrito em 93. E aí eu utilizo essa palavrinha aqui, ó, apud, citado por, tá? Apud, citado por. Então, Goethe, 72, que foi citado por Nard em 1993. A mesma coisa quando eu faço uma citação direta, tá? Aqui no caso, ó, Viana, em 1986. É ele que falou isso aqui. Só que eu não tive acesso a esse documento. Então, eu só consegui ver isso em Segato. Segato fez essa mesma citação e eu vou utilizar a mesma citação. Então, eu não posso falar que foi Segato que falou isso. Na verdade, foi Viana que falou isso e Segato fez essa citação. Então, olha só, quem falou isso foi Viana em 1986, na página 172, citado por em 95, dentro dessas páginas aqui, ó,
214 a 215, ok? Então essa é a citação da citação. Bem, com isso a gente finaliza os elementos textuais e vamos agora para os elementos pós-textuais. Só que esses elementos, né, nós já falamos um pouquinho a respeito deles, não vamos entrar nesse assunto, a gente vai se concentrar no processo de referências, mas não nessa aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, tomando como base a NBR 6023-2002, que é a elaboração das referências, ok? Então com isso a gente fecha a aula de hoje, né, que é a aula número 11, as referências da ABNT. Então na aula número 12 nós vamos dar continuidade à segunda parte. Então é isso, pessoal, a aula 11 se encerra aqui. Então a primeira parte das regras da ABNT. Na aula número 12 nós vamos dar continuidade à parte 2 das regras da ABNT. Vejo vocês, até lá, tchau!